artista chinês inaugurou uma exposição em Portugal com criações inéditas usando materiais tradicionais do país europeu. Os portugueses poderão ver em Lisboa a exposição Arrebatamento do artista chinês Ai Weiwei. Ele se instalou no Alentejo pouco antes da pandemia de coronavírus e diz que Portugal o escolheu. Muitas coisas que acontecem na vida são o destino. Muitas coisas que aconteceram comigo não sei explicar porquê, mas são um fato, aconteceram. Estou em Portugal e esta é minha maior exposição. Weiwei propõe uma imersão no seu universo com a exibição de criações inéditas com materiais tradicionais de Portugal, país onde decidiu se instalar. A mostra traça a dualidade da trajetória dessa figura emblemática da dissidência chinesa, desgraçada por suas críticas ao regime de seu país. A ocasião é uma chance para que o público descubra as múltiplas facetas do artista, conhecido pelos seus compromissos militantes e obras de arte monumentais. Entre as criações inéditas da exposição está uma escultura em mármore de 1,60 m em forma de cilindro, que lembra as corridas nas lojas de papel higiênico durante os primeiros meses da pandemia. O mirante ao ar livre mais alto do Ocidente, o Edge, localizado em Nova York, proporciona uma vista sensacional da Big Apple. Nova York é cheia de atrações incríveis que encantam turistas do mundo inteiro. Ao contrário dos decks de observação ao ar livre localizados nos telhados de prédios históricos, como o do Empire State Building, o Edge é uma cunha triangular que se projeta a 80 pés da lateral do prédio, dando a aparência de estar suspenso em pleno ar. Para quem quer uma adrenalina extra, há um piso de vidro embutido em uma parte do deck. A vista dá diretamente para a rua abaixo. Do alto você pode ver os marcos mais famosos da cidade, incluindo o Empire State Building, Chrysler Building, o World Trade Center, a Estátua da Liberdade, o Rio Hudson e o Central Park. Se estiver frio ou com vento forte, você ainda pode apreciar a vista de dentro. Para quem não sabe, nos dias atuais, o Burj Khalifa, em Dubai, detém o recorde mundial do maior deck de observação ao ar livre do mundo, com 828 metros de altura. Músicos afegãos tentam evitar que o novo regime talibã vai ser como o anterior, quando proibiram a música no país. Muitos tiveram que deixar o Instituto Nacional às pressas em agosto, após a tomada da capital, e agora vivem sob a sombra do medo. Quando o Talibã tomou Cabul em meados de agosto, Bahar e outros músicos do Instituto Nacional de Música do Afeganistão entraram num duro dilema: ficar e correr o risco de sofrer represálias ou sair e abandonar seus instrumentos. O medo foi grande. Em seu primeiro governo, entre 96 e 2001, os fundamentalistas islâmicos proibiram a música e as mulheres não tinham acesso à educação. Bahar, uma violonista de 18 anos, se sentiu duplamente atacada com a volta ao poder dos fundamentalistas islâmicos. Quando o Talibã chegou, tive que deixar meu instrumento no instituto e sair rápido, pois lá estava no topo da lista de lugares a ocupar. Infelizmente, eles estão em nosso instituto agora. Eu me sinto mal com isso. Tenho certeza de que eles destruíram meu violino, assim como um estúdio em Cabul. Isso me perturba muito. Meu violino era como um amigo, levava comigo para todo lado. O Talibã ainda não anunciou uma política oficial para a música desde que retomou o poder. Mas em agosto, o porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, disse ao The New York Times que a música é proibida pelo Islã.
É normal que os talibãs procurem pessoas ligadas às artes. O governo ainda não está totalmente formado. Todos os artistas estão com medo. Tenho muitos amigos no Afeganistão, vários estão em contato comigo e estão todos com medo. Eles destruíram os instrumentos. Esse medo nunca vai embora. Mesmo que o Talibã diga que não há problema, o medo vai permanecer. Antes, eles disseram que não fariam nada, mas fizeram o oposto. No final de agosto, um cantor de folk foi assassinado a tiros no sul do país. Um dos fundadores do Instituto Nacional de Música do Afeganistão disse que, ao silenciar os músicos e privar crianças de poderem tocar um instrumento, o Talibã abre o caminho para o desaparecimento da rica herança musical afegã. Mas o afegão, refugiado na Austrália, quer conservar a esperança de que os talibãs mudaram. Com machados e pedras, mulheres disputam campeonato de esportes rurais na Espanha. As mulheres levantaram pedras pesadas até os ombros e empunharam machados durante o campeonato de esportes bascos, no extremo norte da Espanha. Uma nova geração tenta mudar hábitos e atitudes no esporte tradicionalmente dominado pelos homens. A praça da cidade, na região da Munja, estava lotada de espectadores para torcer pelas competidoras, participação ainda incomum neste tipo de evento. O esporte basco depende da união de força e vigor para realizar pesadas tarefas manuais, tradicionalmente associadas à vida rural na fronteira com a França. Quando era pequena, meu padre me dava... O esporte se originou dos trabalhos nas fazendas. Nas casas rurais, homens, mulheres, meninas, meninos, avós e avós trabalhavam, não importa a idade ou sexo. Mas nas competições eram sempre os homens. Minha avó, embora levantasse pedras em casa, nunca teve oportunidade de competir. Por isso as coisas sempre foram mais difíceis para as mulheres, não havia modelos. Mas agora temos campeonatos e estamos progredindo. As 18 categorias de esportes bascos tradicionais se inspiram no terreno rochoso e nas tradições agrícolas da região. Entre as modalidades estão o levantamento e arrasto de pedra, corte e serragem de madeira, entre outras provas. As competidoras disseram que foram encorajadas pela resposta das pessoas à crescente presença de mulheres no esporte. Estou começando agora e as pessoas estão realmente nos encorajando e nos empurrando para frente. O treinador de Orbe, o ex-campeão de levantamento de pedras, Félix Campos Lumbreiras, estava otimista com o futuro. As meninas estão começando, mas eu não me importo se são meninos ou meninas competindo. O importante é o esporte progredir sempre. E veja a seguir o maior aquário de água doce do mundo no Pantanal brasileiro. Estamos de volta. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, a região onde ocorreu esse evento evolutivo era até agora um enigma. Graças à genética, foi possível localizar no norte do Cáucaso o ponto de partida do caminho compartilhado entre humanos e equinos. Trata-se de uma zona nas chamadas estepes pônticas, que se estende do norte do Mar Negro até leste do Mar Cáspio. A região fica no sudoeste da Rússia, nas bacias dos rios Don e Volga. Embora a domesticação do cavalo seja relativamente recente, o local onde ocorreu esse processo evolutivo era até agora um enigma. O cavalo foi domesticado há 4.200 anos, milhares de anos depois do cachorro, da vaca ou da ovelha. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a domesticação transformou a história da humanidade em uma escala sem precedentes pelo que o animal oferecia: mobilidade, velocidade e instrumento de guerra. Mas o registro fóssil, esqueletos e dentes não mostravam um ponto de ruptura claro no tempo. Os cientistas decidiram utilizar então outra técnica: estudar o DNA fóssil, o material genético hereditário que permite voltar no tempo e localizar o ponto zero de uma linhagem animal. Cazaquistão, Sibéria, Península de Anatólia e Península Ibérica.
Havia inúmeras hipóteses sobre a origem do cavalo doméstico, mas nenhuma dava resultados conclusivos. Pela leitura e comparação das bilhões de letras do código genético, os cientistas conseguiram identificar uma região no Cáucaso onde as diferenças entre cavalos modernos e antigos eram menos pronunciadas. Rapidamente houve uma explosão populacional intensa. O Mar Morto, localizado no Oriente Médio, está encolhendo em ritmo alarmante. O nível da sua superfície cai cerca de 1 metro por ano. E conforme suas águas recuam, surgem crateras capazes de fazer ruir construções inteiras. Esta paisagem lunar um dia esteve coberta pela água salgada do Mar Morto. Mas desde a década de 1960, a famosa extensão de água no deserto perdeu 1/3 de sua superfície. A água azul recua cerca de 1 metro a cada ano e deixa para trás uma paisagem de sal e perfurada com buracos. Vê aquelas marcas? Não podemos ir lá porque é muito perigoso por causa dos buracos e da areia. Você pode afundar. Quando éramos pequenos, íamos ao spa, Porto do Mar. Não há mais mar, está a 3 quilômetros daqui. Os sumidouros podem ultrapassar 10 metros de profundidade e são um testemunho do encolhimento do mar. O recuo da água salgada deixa para trás depósitos subterrâneos de sal. O escoamento das enchentes ocasionais se infiltra no solo e dissolve as manchas de sal. Sem apoio, o terreno acaba desmoronando. O Mar Morto tem uma personalidade e eu sinto que isso está morrendo. É horrível ver algo com que você cresceu desaparecer e é exatamente isso que ocorre aqui. Mas ao norte, todo um complexo turístico se transformou em uma cidade fantasma. As calçadas estão destruídas, os postes de luz revirados e as plantações de tâmaras abandonadas. É fácil ver que a natureza está dizendo, basta, acabou, claro, mas seria bom se fosse apenas a própria natureza. O homem interferiu aqui e temos que cuidar disso. Desculpe-me dizer isso de forma franca, mas temos que ter vergonha de nós mesmos por permitir que isso acontecesse. Especialistas apontam indícios de que a situação aqui não pode ser controlada. Já são milhares os sumidouros ao redor do Mar Morto, na Jordânia, Israel e na Cisjordânia ocupada. As crateras refletem a conduta política que literalmente dizimou o fluxo de água para o Mar Morto. A mudança climática acelera ainda mais a evaporação. Os cientistas afirmam que não se pode parar este fenômeno pelos próximos 100 anos. Ele vai continuar a retroceder, não importa o que façamos. Você vai acompanhar agora e sentir um pouquinho do que vai ser o maior aquário de água doce do mundo no Pantanal brasileiro. O aquário não vai ser qualquer obra, mas uma de destaque mundial. Ele não é só um monumento arquitetônico do estado do Mato Grosso do Sul. Ele também é um equipamento de grande complexidade tecnológica. E isso nos posiciona entre poucas cidades do mundo que tem uma estrutura como esta. Então é muito importante que a população tenha ciência de que o estado está sendo dotado de um equipamento que poucos países do mundo têm. Isso quem fala é o professor especialista com obras em aquários pelo mundo. Hoje há apenas alguns peixes, como pacus e pintados, que ficam nos lagos de fora. Mas em 45 dias, os espécimes devem chegar aos poucos. Conforme forem sendo liberados os tanques, eles vão sendo povoados. Mas e a visita? Vai começar pelo saguão, com elevador panorâmico em um espaço amplo. Há ainda um auditório com capacidade para 250 pessoas. As obras estão avançadas. Depois, o visitante passa por esta sala, onde vai funcionar um museu com todo o histórico geológico do Pantanal. Estes equipamentos são projetores que vão dar vida ao ambiente. Mais adiante, os anfitriões, os peixes, vão ser colocados em tanques que já estão passando pela cenografia. Os primeiros representam a região das rochas calcárias de Bonito. Depois, paisagens que remontam os rios como Miranda, Negro e Aquidauana.
vai haver espaço para sucuris também. O aquário vai ter também peixes exóticos com tanques que representam os continentes espalhados pelo mundo. A beleza da escultura do elefante africano impressiona. Claro que faltam detalhes a serem concluídos para colocar a água e os peixes. E esta viagem termina com a sensação do visitante passeando por esta parte aqui, ó. É como caminhar por dentro do Rio Paraguai. Aqui dentro há uma espécie de inversão de papel. A ideia que se passa é de como se os peixes observassem os visitantes. Um grande diferencial do aquário do Pantanal. Rio Paraguai, que é o grande tanque que nós temos, que é um tanque que permite as pessoas passarem por dentro. Um tanque com 1,5 milhão de litros de água. A visita teve a presença de 4 órgãos de imprensa e faz parte da transparência das obras após tanta polêmica. Essa visita faz parte do programa Aquário Transparente, que é justamente para dar transparência a essa obra, uma obra que, como você disse, já teve vários questionamentos. Então é um momento de envolver a sociedade, envolver a imprensa. Nós podemos acompanhar ainda a área onde há todos os equipamentos que vão garantir a saúde dos espécimes. São dezenas de máquinas para bombear e limpar a água que vem da natureza e retorna para ela após tratamento. A obra, agora orçada em 230 milhões de reais, tem 19 mil metros quadrados de área construída. O volume aqui é para 5 milhões de litros de água. Por enquanto, tudo está no cronograma. O cronograma das empresas ele vai até o mês de junho, mas nós temos um combinado e estamos fazendo reunião a cada 15 dias com as empresas e com o grupo de trabalho para antecipar esse cronograma para março. Então a expectativa é que no segundo trimestre do ano que vem, estudantes sul-mato-grossenses em geral e visitantes de todo o mundo possam contemplar e aprender com aquele que deve se tornar num monumento histórico de Mato Grosso do Sul. Quem mora ou visita o Rio de Janeiro não tem o que reclamar quando o assunto é fazer um passeio em meio à natureza. Com pouco mais de 20 mil hectares, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um paraíso para os aventureiros. Um lugar perfeito para quem curte esportes de montanha, como escalada, trilha e rapel. Olha só. Terceiro parque mais antigo do país, criado em 1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, também conhecido como Parnaço, é uma unidade de conservação federal de proteção integral que preserva amostras representativas dos ecossistemas nacionais. São 20.024 hectares de Mata Atlântica protegida nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. Um dos principais pontos turísticos da região serrana, o parque oferece aos visitantes diversas opções de lazer, como caminhadas em trilhas, escaladas, rapel, banhos de cachoeira, piscinas naturais, piquenique, camping, visitas históricas e culturais. Tudo com direito a paisagens sensacionais. A Serra dos Órgãos abriga mais de 2.800 espécies de plantas catalogadas, sendo 462 espécies de aves, 105 de mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção e muitas espécies endêmicas. Além disso, protege os mananciais que drenam para as duas principais bacias hidrográficas fluminenses, a do Paraíba do Sul e a da Baía de Guanabara. A maior rede de trilhas do Brasil está localizada no Parque Nacional. São mais de 200 quilômetros em todos os níveis de dificuldade. E é lá que fica o famoso Dedo de Deus, considerado o marco inicial da escalada no país. E a Agulha do Diabo, uma das 15 melhores escaladas em rocha do mundo. Outro destaque é a Pedra do Sino, no ponto mais alto, a 2.275 metros de altitude.
O local também abriga quedas d'água famosas, como as duas Véu de Noiva, sendo a de Petrópolis a mais famosa, com 42 metros de queda. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos abre todos os dias das 8 da manhã às 5 horas da tarde, mas também é permitida a entrada entre 6 e 8 horas da manhã e entre 5 e 10 horas da noite, mediante compra antecipada de ingressos. Mais informações no site www.parnasso.tour.br. E essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau!